Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios. Bem-vindos ao Sobretudo, o podcast da ACA. O episódio de hoje é dedicado aos jovens talentos e, sobretudo, de como transformar um estágio numa carreira dentro da organização sem ser apenas uma experiência passageira. Por isso, o tema de hoje é de trainee a colega, o salto da ACA. E claro, para esta conversa temos não duas, mas três vozes diferentes, mas complementares, que começaram através de programas de estágio na ACA e hoje já fazem parte das equipas. Uma das pessoas faz parte dos recursos humanos, é aquela que pensa, estrutura todo este processo do estágio, e as outras, na primeira pessoa, vão falar um bocadinho sobre a sua experiência enquanto estagiária até os dias de hoje, que fazem parte da ACA. Por isso, sejam muito bem-vindas. Desde já, deixem-me olhar para os nomes para não me enganar. Inês Soares, do Departamento de Recursos Humanos da ACA, então a responsável pelos programas de talento jovem e pela área de Employer Branding. É então a pessoa que pensa nisto tudo. E seja muito bem-vinda, Inês. Sejas. E depois, para além disso, temos também a Maria Lima e a Natália Fidalgo. Começaram num processo de estágios e hoje já fazem parte da equipa. Bem-vindas às três. Hoje temos casa cheia aqui na nossa conversa, no nosso podcast da ACA. Vamos falar e inspirar quem nos ouve também. Aliás, vamos informar e inspirar sobre este processo todo dos estágios. Com certeza que a Maria e a Natália têm muito a falar sobre a vossa experiência e com certeza também muitas histórias a contar. E é disso que é por aí que vamos começar. Pode ser? Então, falem-me um bocadinho mais sobre o contacto que vocês tiveram com a empresa, o vosso percurso até então. Quem começa? Natália ou Maria? Decidam. Certo, é igual. Ora bem, eu posso começar. Muito bem, Natália. Eu tirei a minha formação base em Engenharia Geotécnica e Geoambiental no ISEP. E porquê que eu tirei esta formação? Inicialmente eu sempre quis Engenharia Civil, só que não tinha média para entrar em Engenharia Civil, faltava-me um exame. Então entrei para Engenharia Geotécnica com o intuito de mudar para Engenharia Civil no final do primeiro ano, pedir a equivalências. Certo é que me apaixonei pelo curso e fiquei. Quando surgiu a hipótese de ir para o mestrado, que o caminho era esse, eram os estudos, o bichinho ali de civil surgiu, então entrei no mestrado de Engenharia Civil. No final do primeiro ano do mestrado, recebi um mail de um professor de Engenharia Geotécnica a informar dos estágios de verão da IACA. E eu fiquei ali com um receio de será que sim, será que não? Porque a minha licenciatura eu não tive um estágio curricular, é das poucas que não tenho estágio, e eu não queria terminar os estudos sem uma experiência e não queria iniciar o mundo do trabalho mesmo a sério sem ter aquela experiênciazinha, aquele cheirinho do mundo do trabalho. Então falei com alguns amigos, alguns professores mesmo lá do Departamento de Engenharia Civil e eles todos me incentivaram a vai, experimenta. Então eu fui inscrevi-me, a Inês contactou-me a dizer que tinha sido uma das selecionadas e mencionou-me logo para onde eu poderia ir, que era para a obra do Metro do Porto, e eu fiquei super entusiasmada. Logo na hora que eu tive o sonho ir para a obra do Metro do Porto. E depois, quando ficou mesmo definida a obra, fui ir para a obra da Linha Rosa, da empreitada do Metro do Porto. Fui para o departamento de qualidade. E ao fim do estágio, em cerca de 1 mês e meio, 2 meses, recebi uma proposta para ficar a part-time, porque como ainda estava ali a estudar mestrado e o foco é os estudos. Esse estágio saiu mais do que encomenda, como se diz, foi não é? Foi o estágio de verão que engatou ali numa oportunidade de emprego a part-time, que até hoje estou a trabalhar part-time. Vou iniciar agora o segundo semestre do mestrado do segundo ano com o estágio curricular com a IACA também. Então vai estar ali um jogo entre os estudos e o trabalho. Achavas tu que ias fazer uma prainha durante aquele verão? Pois não, a praia saiu furada. Vai-te marcar a vida toda, esse verão. Vai marcar, é? Porque foi um verão completamente diferente. E eu pensava que ia ser o último verão. E aliás, um dos meus sinais para ir para o estágio era o meu último verão. Só que depois, quando entrei, ainda bem que eu entrei, porque foi uma experiência muito boa. Excelente. Um verão ativo. Sim. Completamente. E tu, Maria, como é que foi como é que surgiu esta oportunidade aqui do estágio? Então, eu comecei a tirar a licenciatura em Engenharia Civil. Inicialmente, quando andava no secundário, nunca diria que ia para uma engenharia. Eu odiava as engenharias. Sério? E não percebia a panca que era ir para a engenharia. Mas, entretanto, eu percebi e mudou o clique. E então escolhi para a Engenharia Civil. O que é que te fez dar o clique, já agora?
Curiosidade. Eu lembro-me que eu fiquei traumatizada. Fiquei traumatizada com biologia, então pensei, cancela a biologia, vamos para a matemática, que eu gosto. Ok. E então apareceu ali a engenharia civil, e das engenharias foi a que eu mais me identifiquei, foi mesmo a que eu mais gostei. E então comecei o meu curso em engenharia civil, e nós no terceiro ano temos uma unidade curricular que é o estágio. Projeto integrador. Projeto integrador. Estás a falar de estágios, esqueci-me do nome. Ainda bem que a Inês intervém, porque ela já percebi que Conheço os programas. conhece os programas, e mais do que isso, foi a Inês que vos deu a boa notícia. Portanto, Sim. o rosto É e a voz da verdade, Inês é vai-vos verdade, marcar é a vida toda. É verdade. Então nós com essa cadeira tínhamos que fazer um estágio, e na altura eu pensei assim, para a empresa é que eu hei de ir. E na faculdade fazemos lá as feiras dos empregos, e foi lá que eu conheci a Inês, que ela estava lá, e foi o meu primeiro contacto com a ACA. Quando chegou a altura de selecionar a empresa, eu mandei o meu currículo para a ACA e fui selecionada, e fiz o meu estágio no departamento de planeamento durante cerca de 4 meses. Acho que foi. Sim. 4 meses, todas as sextas-feiras. E foi uma experiência muito boa, porque foi o primeiro contacto que eu tive com o que seria o trabalho de uma engenheira civil. Porque até lá nunca tinha tido nenhum contacto, e eu gostei tanto que decidi fazer um estágio de verão. Eu achava que o estágio de verão não ia ser tão desafiante como foi. Eu cheguei lá no primeiro dia e comecei logo a trabalhar. Foi logo. Eu estou no departamento, eu estágio de verão fiz no departamento de aprovisionamento e logística, e nós lá temos muito contacto com os subempreiteiros. Então no primeiro dia eu lembro-me que das primeiras coisas que eu fiz foi logo começar a ligar para os subempreiteiros e a pedir propostas, e que precisávamos da proposta e estava atrasada. Começaste logo a Comecei trabalhar. logo. Foi um aprender a Foi, fazer no imediato. Pôr as não é? mãos na massa. Foi mesmo tirar aquele penso de que e agora? Não, foi logo. Assim é que é. Portanto, Assim é foi, que é, foi sim. foi um estágio nada aquilo que estavam à espera, porque achavam que iam para um estágio de verão mais tranquilo, e acabou por ser o início da vossa bela história profissional, não é? Muito bem, ouvindo-vos falar, ouvindo este vosso início na ACA e como surgiu o estágio, percebemos que de facto não foi um estágio na ACA, não é uma experiência pontual e passageira. Tornou-se um verão ativo. Não é? E a responsável por isto tudo chama-se Inês Soares, e é com ela que vamos conversar agora um bocadinho. Inês, do lado dos recursos humanos, a ACA aposta muito no talento jovem. Qual é o principal motivo? Sim, portanto, a ACA aposta efetivamente no talento jovem, e a prova disso é que temos vários colaboradores que iniciaram através de um estágio curricular e de um estágio profissional e acabaram por fazer o percurso, e já têm muitos anos de ACA, neste caso. Nós efetivamente, no contacto que fazemos com os estágios, acabamos por proporcionar um desafio e algo que tenha um propósito efetivo, e acaba por não ser só uma fase, mas sim a porta de entrada para o grupo. Portanto, os nossos estágios são estágios muito bem estruturados e com o desafio de não só atrair, mas também de reter o talento, porque acreditamos que efetivamente os estágios são um motor de crescimento, de inovação, de sustentabilidade, e que acaba por também fomentar aquilo que é a nossa cultura de feedback, uma cultura também de mentoria, e por isso é que nós apostamos tanto nos nossos programas e no contacto com os estagiários e com a academia. Perfeito, e é bom saber disso, e também acho que quem nos ouve gostará de saber mais sobre estes programas de estágio. Inês, precisamente para quem ainda não conhece bem este programa de estágio, queres falar um bocadinho sobre quais os programas que existem atualmente na ACA? Sim, nós temos programas que são desenhados para as várias fases e para os vários percursos, quer académicos, quer profissionais, e já fomos ouvindo aqui também os vários percursos, os vários programas, mas nós temos, portanto, desde o estágio curricular, que é um estágio protocolado com a instituição de ensino, neste caso pode ser uma escola técnica, uma universidade, um politécnico, e é sempre limitado a nível de tempo, porque é determinado com base naquilo que são os objetivos do estágio. Temos também o project, e aqui é direcionado mais para o âmbito de investigação, portanto para as dissertações de mestrado, também doutoramento. Acabamos por ter muito uma ótica de investigação. Anualmente fazemos uma auscultação interna nos vários departamentos, onde percebemos quais são os temas que podem ser trabalhados, e também estamos abertos claramente a novos temas que as universidades nos vão proporcionando, sim.
Para além disto, temos também o nosso ACA Summer, que é o nosso programa de estágios de verão. Portanto, é um programa direcionado para proporcionar aqui o primeiro contacto com o mundo real de trabalho. São cerca de... poderá ter a duração de 1 mês a 2, portanto, é uma duração mínima, será sempre 1 mês, e a duração máxima de 2 meses, e acaba por ser efetivamente o início de uma atividade profissional. Portanto, são 40 horas semanais em que estão em contacto real com os desafios. Isso é que é um verdadeiro estágio, não é? Muito Exatamente, portanto, começar. O trainee acaba por dar um bocadinho daquilo que era o tempo, se calhar destinado para as férias, para desfrutar com os amigos, com a praia, e acabam por ter este contacto com o desafio e com as áreas de negócio do grupo. E nós, portanto, acabamos por ter vários estágios nas várias áreas, portanto, desde a área de recursos humanos, a área jurídica também, contabilidade, e também na parte da produção, mais direcionada aqui para o ambiente de obra, de chão de fábrica também. E para além disto, portanto, para além daquilo que é o ACA Summer, temos também o programa de trainees à carreiras, e este sim é um programa já direcionado para recém-formados. Têm que ter aqui pelo menos um nível terminado, a nível de formação académica, seja a nível do STESP, seja a nível da licenciatura, seja a nível do mestrado. Portanto, é efetivamente o início da carreira profissional, e estes estágios têm a duração de cerca de 6 meses. Portanto, acabam por ser estágios em que estão em contacto real com o mundo de trabalho, que efetivamente colocam as mãos na massa, não é? Acabam por trabalhar efetivamente e iniciar o percurso profissional dentro do grupo, nos vários departamentos também. Portanto, o facto de nós termos aqui sermos um grupo diversificado a nível de áreas de negócio também permite-nos ter vários estágios, sim, ter aqui também várias áreas que poderão ser também alocadas e aos devidamente estágios. Estruturados. Importa destacar que a ACA tem um departamento responsável por esta área tão importante na carreira de um jovem, ou no início da carreira de um jovem talento. Do ponto de vista de quem passou recentemente por este processo de estágio, o que é que Maria e Natália, o que é que vos faz sentir que este estágio foi diferente de todos os outros que podiam existir? Há aqui alguma coisa diferenciadora que vocês queiram apontar? Agora começamos pela Maria. Ela já Está a começar a pensar. Enquanto está a pensar, vai já falando. Eu acho que, para além de ser um estágio em que nós pomos mesmo as mãos na massa e tudo mais, eu acho que é mesmo o acompanhamento. Pelo menos foi o que eu senti, que no estágio eu sempre me senti muito acompanhada, tanto pelos colegas do departamento de planeamento como pelos colegas do departamento de aprovisionamento, porque sempre fui muito, muito guiada de como é que as coisas são feitas e como é que têm que ser feitas. Nunca fui muito atirada aos cães e agora desenrasca-te. Não, houve sempre aqui um acompanhamento muito grande. Aliás, eu até me lembro que no estágio curricular nós no fim temos de escrever um relatório e tudo mais, e era o meu primeiro relatório assim de um estágio. E eu lembro-me que a engenheira Nancy tirou pelo menos 2 sextas-feiras para nos ajudar a escrever. E que temas é que vamos explorar? Se calhar é melhor explorar por este lado, se calhar essa visão já não é tão boa. E eu acho que o acompanhamento foi mesmo o que mais me marcou. Acompanhamento. O acompanhamento. Perfeito. E a ti, Natália? Eu entrei para o estágio a pensar, ok, eu quero trabalhar, só que eles vão me encostar para canto, porque é uma estagiária, vai estar aqui um mesinho, 2, não vai fazer nada. Não, eu cheguei lá e foi logo, pega papéis, trata disto, amanhã vais à obra, depois de amanhã vais à outra frente, não sei o quê, e fiquei tipo, uou, já assim, eu pensar que ia-me dar um trabalho que depois talvez pudessem retificar, porque lá está, a primeira vez ali a trabalhar, não, é tipo, confiamos em ti, vai. E eu fui, e à obra e lá está, o acompanhamento, como a Maria falou, desde o início até ao fim, primeiro minuto, qualquer coisinha eu ia lá, perguntava, é isto, é assim, e à obra, a fazerem uma visita na obra, não é? Darem-me a conhecer as várias frentes da obra. Fizemos aqui isto, e porquê que fizemos aqui isto? E como é que fizemos aqui isto? E havia todos os passinhos, e eu, numa semana, fui a todas as frentes da obra e fiquei a conhecer a obra toda, basicamente. E porquê que fizeram isto? E numa semana deram-me a conhecer tudo e mais alguma coisa, e sempre que eu tinha uma questão, e porquê que se faz assim, não sei o quê, explicavam todos os passinhos a dar e tudo direitinho. Na forma como vocês falam, nota-se perfeitamente que gostaram da experiência. Sim. Até acho que este episódio devia chamar-se Mão na Massa ou Safa-te.
aqui em jeito de brincadeira. E agora voltando para a Inês, para tornarmos aqui a coisa mais séria, porque a Inês é responsável por todo este processo. O que é que, na tua opinião, faz diferenciar os estágios da ACA? Portanto, como eu disse, nós temos vários programas que acabam por ser diferentes nas dinâmicas, mas têm os mesmos pilares. Portanto, é o acompanhamento, é proporcionar aqui estágios com propósito, com autonomia, mas essencialmente acabamos por ter estágios muito bem estruturados, portanto, com início, meio e fim. E acabamos também por ter fases de follow-up em que estamos muito presentes, portanto, no decorrer do estágio, para perceber o que é que está a correr bem, o que é que poderá ser ajustado, e esta presença próxima não só dos estagiários, portanto dos trainees, mas também dos mentores, porque esta presença também acaba por ser importante, fazer um acompanhamento próximo com o mentor. Para além disto, neste caso os trainees têm uma voz muito ativa nos programas. Nós acabamos por, no onboarding e no offboarding, fazer uma avaliação geral daquilo que foi o programa, neste caso. E depois retirar aqui daquilo que foram os inputs também dos trainees, de forma também a trabalhar os próximos programas dos próximos anos, e acaba por ser adequado sempre aqui às novas gerações. Portanto, esta também é uma das nossas preocupações. E é um fator diferenciador também. Exatamente, ser programas adaptados. Para além disto, nós acabamos por convidar aqui ex-trainees ACA que fazem parte do grupo a darem, portanto, o testemunho aqui no primeiro dia, no onboarding, e que acabam por criar aqui uma dinâmica entre o ex-trainee e, portanto, e o recém-chegado. Portanto, as dúvidas são as mesmas, não é? Os medos também acabam por ser os mesmos, as perguntas também acabam por ser as mesmas. Isto acaba por criar uma ligação também entre ex-trainee e recém-chegado. Para além disto, nós também temos a preocupação de estágios que acabam por acontecer em back-office. Há sempre um momento de ida à obra, portanto, a ida à obra ou ida à chão de fábrica, porque acabam por perceber os desafios do terreno e os desafios de campo. Isto acaba por ser muito, muito importante. E por último, e aqui não menos importante, acaba por ser aquilo que é o objetivo final do estágio, neste caso estes programas, que é, nós queremos efetivamente atrair, mas queremos também reter, e temos oportunidades de trabalho adequadas também às várias fases onde o trainee está neste momento. Posso dar um exemplo muito específico que também acabamos por falar aqui. Um trainee que começa num estágio de verão não tem obrigatoriamente que ficar por ali, e que esteja na licenciatura no 3º ano, por exemplo, esteja já numa fase de passagem para o mestrado. Se existir vontade e se efetivamente quiserem dar continuidade no grupo, há sempre uma avaliação, claro que pelo departamento, pelo responsável, mas há sempre a possibilidade de proporcionar uma atividade profissional em part-time, para conciliar também com aquilo que são os objetivos académicos. E, portanto, isto acaba por também distinguir dos estágios é uma verdadeira normais. Integração profissional. Exatamente, para quem procura o grupo ACA. E disseste aí algumas palavras-chave neste processo, não é? Que é o follow-up, a relação, a mentoria, acompanhamento, e não menos importante o que falaste no fim, de que a ACA pretende atrair, mas também reter jovens talentos. Portanto, não queremos só ser uma máquina de fazer estágios, Sim, não é? Como muitas exatamente. empresas. E é muito importante também reter esta informação. Muito bem, não podemos falar sobre estágios sem falar sobre instituições de ensino, e por isso pergunto-te, Inês, continuamos a conversar. Sim. Como é que caracterizas a relação da ACA então com estas instituições de ensino? Sim, ao longo dos anos nós vamos tendo aqui a preocupação de efetivamente termos esta ligação com a academia, sejam com escolas técnicas, sejam com politécnicos, sejam com universidades também, portanto através das feiras de emprego, não é? Que acabam por nos conhecer e acabamos por mostrar aquilo que efetivamente fazemos, as nossas áreas de negócio e as oportunidades que têm dentro do grupo. Esta ligação é uma ligação bastante forte, portanto anualmente vamos tendo aqui várias feiras de emprego, de norte a sul do país, portanto desde a Universidade do Porto, a Universidade do Algarve, a Universidade de Évora. Acabamos sempre por ter aqui uma presença dentro das universidades e dentro da academia.
para além disto, para além das feiras de emprego, nós temos também a possibilidade de experienciar aqui workshops dentro da academia. Portanto, levamos pessoas com muita experiência que fazem parte do grupo a fazer um workshop, e acabam por também estabelecer aqui uma ligação entre a empresa e entre a universidade, e acabam por dar aqui a conhecer também aquilo que é o grupo, aquilo que é a nossa cultura também. Para além disto, nós estamos também abertos aqui a patrocínios, a ter aqui uma presença muito forte na academia, e estamos abertos também a que as academias, a que a universidade também nos proponha aqui, desde case studies, visitas à obra também, a visitas a chão de fábrica, e por isso é esta a ligação que mantemos também com as várias instituições de ensino. Uma ligação real e que no fundo ajuda as universidades a proporcionarem também o lado mais real do mundo de trabalho, não é? Exatamente. Portanto, percebemos que há aqui logo uma passagem imediata do ensino para o mundo de trabalho, a propósito dos vossos workshops e das feiras, e quem nos ouve e vê também percebe que estamos de les a les com feiras de emprego e workshops e tudo mais, não é? Portanto, Exatamente. há vários pontos de informação ao longo do país. Nós não podemos, aliás, todos temos momentos marcantes na nossa vida, mas nossa vida pessoal e profissional, mas o estágio é sempre o tal momento, o primeiro momento em que muitas histórias havemos de contar depois desta primeira experiência. E por isso volto-me agora para Maria e Natália. Agora aqui um jeito mais pessoal, o que é que eu gostava de ouvir um bocadinho que vocês falassem sobre peripécias que vos tivessem acontecido neste estágio. O que é que querem contar uma história? Assim, uma história engraçada. Começamos por ti. Tenho uma história de veras marcante do estágio todo. Ora bem, como eu disse, eu andava sempre em obra, mas Muito bem. numa obra de tão grande em dimensão é impossível nós conhecermos toda a gente e toda a gente nos conhecer. Então, uma das frentes da obra é ali o Estaleiro da Boa Vista, e o próximo, digamos assim, a outra frente da obra é a Galiza. Acho que toda a gente Sim, conhece Galiza, ali sim. aquela distância. E eu estava com uma colega do Departamento da Qualidade em obra ali na Boa Vista. Sim, sim. E estávamos lá a ver alguns acontecimentos estavam a acontecer, não é? E normalmente estavam os homens a montar ferro, mas passámos e estava tudo bem. Saímos do estaleiro, descemos até à Galiza, vamos à parte ali da fiscalização. E mal entramos, somos logo recepcionadas assim com um fiscal assim para nós. As meninas estiveram agora lá em cima na Boa Vista. E nós, sim, como é que sabes que nós estivemos lá? Eu sei de tudo, não sei o quê. E nós, não. O que é que aconteceu? Eles, é que ligaram-me, os homens do ferro estavam lá a montar ferro e ligaram-me a dizer que andava uma criança em obra, andava uma menor em obra. Uma criança. E que não podia andar uma menor em obra. E parti-me logo a rir, não é? E o fiscal olhou para mim e disse: eras tu que andavas lá, não eras? E eu, claro que era eu. E ele, pois, eu vi logo que eras tu. E eles começaram lá a fazer apostas de que idade é que tu tinhas, porque estava lá a passar. Eles só viram ali uma pessoa Sim. ao lado de outra, era maior, mais. Sim, tu és mais baixinha, experiente, toda a portanto, gente é a normal. És conhecia. mais Sim, baixinha, eu sou mais baixinha, nova, mais nova. naturalmente, claro. Olham para mim, não aparento ter a idade que tenho, então puseram-se a apostar que idade é que eu tinha com um fiscal. E o fiscal tipo, não, ela tem 22 anos, ela não é menor e ela está autorizada a estar em obra. E eles, então começaram lá a falar uns com os outros, ela tem 22 anos aqui. Desligou lá o telefone ao fiscal, mas o que é? Eles continuaram ali a falar. E a partir daquele momento, sempre que eu andava em obra, toda a gente parava, olhava para mim, cumprimentava, Já respeitinho, é bonito. Já sabia. Então, já sabiam que eu não era menor. Já não era a Ficaste menor conhecida. perdida no meio da obra. Exatamente. Essa vai-te marcar. Vai marcar, essa vai marcar. Vais mostrar daqui para a frente que quem manda és tu. Isto não, e não Também andas não cá é de perdida. E tu, Maria, tens alguma história engraçada? Bem, tenho que durante o estágio houve uma altura em que nós estávamos a ter muitas reuniões, acho que até era para o botão armado de uma obra, e acho que foi uma quinta-feira, estava no escritório e dizem-me assim: olha, tu agora vens-me acompanhar às nossas reuniões, só que as reuniões são em espanhol. E eu, o quê? Ele, sim, as reuniões são em espanhol, sim.
mas sabes que eu nunca tive espanhol, eu sempre tive inglês e francês. E ele, sim, mas consegues acompanhar. A verdade é que ao fim de 3, 4 reuniões eu já percebi os termos e Já falavas espanhol? já acompanhava as reuniões em espanhol. Portanto, é muito importante saber mais que uma língua, senão. E o medo é só bloqueador, não é? Exato. Porque, ok, vamos. Já percebi que exato. vocês, sendo atiradas, fazem tudo. Sim. Sem rasca. Sem grande preparação, a coisa funciona muito bem. Muito bem. Agora falemos um bocadinho sobre conselhos para futuros estagiários, porque queremos inspirar novos talentos e por isso vamos então deixar alguns conselhos para quem nos ouve. Maria e Natália. Eu ia para a Inês, mas agora vou para a Maria e para a Natália. Quem está a ouvir está aqui. Será que me devo candidatar a um estágio na ACA ou não? O que é que vocês diriam? Candidator. Para candidatar. Sim, Arriscar. para não terem medo, para não ter medo de, pelo menos nas feiras, de ir ter com as pessoas, de falar com as pessoas. Elas são simpáticas, ninguém vos bate. E se não souberem as coisas, alguém está lá para vos explicar. É mesmo para não terem medo. Perguntar. Para perguntar. E um conselho assim mais esse é motivacional, Sim. não é? E um conselho assim mais prático, Natália. As pessoas têm que arriscar. É ir de cabeça erguida e tentar mergulhar na experiência completamente. Se der certo, deu. Se não der, é mais uma experiência. E acho que o maior problema é o terem medo. Tenho medo de perguntar, tenho medo de fazer. Só faz, vai, pergunta, vai ao teu superior, vai a quem é que está a acompanhar, vai só a uma pessoa que está bem encostada e que talvez conheça. Olha, você sabe porquê? Sei, explique-me então, por favor. Perguntem, não tenham medo, só arrisquem. É experiências para a vida. Muito bem, gosto tanto de ouvir jovens talentos a dizer arrisquem. É isso. Acho isto muito bem. Sem medo. É isso. Inês, e para quem quer mesmo candidatar-se, está a ver-nos agora e pensa, é agora que eu vou me candidatar, como é que eles têm que fazer? Sim, portanto, podem nos seguir nas nossas redes sociais, desde o LinkedIn, Instagram, Facebook, seguirem também a nossa página de Talent e também, portanto, visitarem o nosso site. No nosso site já acabamos por ter uma forma de fazerem a candidatura específica para aquele programa. Acabam por submeter, portanto, o CV, acabam por submeter dados também do perfil e também estarem presentes nas feiras de emprego, irem ter connosco. Acabamos também por manter aqui o contacto e recolher também o perfil e de forma também a avaliar aqui as possibilidades internamente, mas sim, portanto, é seguir-nos nas nossas redes, efetivamente, entrarem em contacto, caso haja alguma dúvida também podem sempre ligar e, portanto, acaba por ser desta forma que podem fazer então a candidatura. Muito bem, acho que quem nos ouviu ficou esclarecido e percebemos também ao longo do episódio de hoje que um estágio pode ser realmente muito mais do que uma simples experiência passageira. Pode, aliás, ser o início de uma brilhante carreira no grupo ACA e por isso é a informar e a inspirar, neste caso novos talentos, que nos despedimos até ao próximo Sobretudo. Sobretudo, o podcast do Grupo ACA, onde falamos sobre tudo, com tudo menos rodeios.